Podcastirmãos.com. Minasan Genki! Podcastirmãos.com de número 120 entrando no ar. Eu sou Paulinho San e estou aqui com o Mário, que não é samurai, mas sempre anda com sua espada. Eu sou o Mário, estou aqui com o João, que está experimentando a radioatividade nova aqui no Japão. Eu sou o João, aqui de Nagoya, e estou aqui com o Kleber Carvalho, lá de Makinohara, Shizuoka. Eu sou o Kleber e estou aqui no Japão com o Vitão, que é o americano mais ajaponesado do mundo. Eu tô aqui no Japão, americano, mas brasileiro de coração, chamando a Dani lá no Brasil. De onde que é a cidade mesmo? Andradina, fim do mundo. O Vitão lá do Japão fala que a Dani tá no fim do mundo, olha isso. Que ironia, não? Eu sou a Dani e estou aqui com a Adriana, que também tem um pimpolho lindo. Ah, é lindo mesmo, obrigada. Eu sou a Adriana, não sou japonesa, não tenho parente japonês, mas estou aqui com o Paulinho. Andradina é perto da casa do meu pai, não é fim do mundo não, pode falar. Estamos aqui, todos nós japoneses aqui, para falar sobre o Japão nesse podcast super especial, nessa época muito especial em que o mundo inteiro fala sobre o Japão. Estamos com vários brasileiros que moram no Japão. A Dani é a esposa do Kleber, o Kleber tá lá no Japão, ela tá aqui em São Paulo, né? Trouxe a filhinha ainda pra machucar mais, né, Kleber? Verdade, muito. Que dó, cara. Quando ela falou que elas voltam só em junho, eu senti na minha pele isso, cara. E olha que a gente vai ficar só uma semana longe de você, hein, papai? Pois é, eu já tô me preparando pro pior. Experiência. E não, olha só que legal, nós estamos aqui nesse programa, nós queremos conhecer um pouquinho da cultura japonesa, queremos ver curiosidades desse povo que está lá no Japão experimentando os perrengues da cultura diferente e também saber de quem está lá dentro, de quem está vivendo por dentro todas as informações dessa catástrofe que aconteceu recentemente, dessa sequência de catástrofes, né, que foi terremoto, foi tsunami, foi desastre nuclear. Terremoto. Porque lá acontece terremoto o tempo todo, né? Aqui no Japão tem aproximadamente 40 terremotos por dia. Olha isso, cara. Gente do céu. A grande maioria nem é sentida, né? Mas tá acontecendo. A gente já passou um terremoto já, né, amor? Pois, a gente já viu um reflexo de terremoto aqui. Nosso prédio balançando, a gente teve uma pequena noção do que... E isso aqui a gente em São Paulo, tá? A gente não tá no Japão, não. A gente sentiu um tempo atrás... O metrô passou embaixo? Não, cara, teve um terremoto que foi no mar mesmo, mas a gente sentiu o reflexo aqui faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. O prédio começou a balançar, todo mundo desceu desesperado. Tal, foi meio pânico geral, porque... Foi 4 pontos alguma coisa na escala do Richter. Do Richter. Na escala do Hit, né? O pessoal falou de que região eles estão lá, mas pra gente pouca diferença faz, né? Porque o Japão é um bairro, né, mais ou menos, que eu achava que todos os brasileiros moravam numa vila só no Japão, tipo a Liberdade do Japão, sabe? Mas eles estão espalhados pelo país todo e eu queria começar perguntando pro João. O João é pastor no Japão, né, João? Isso. De que lugar? Eu sou da região de Nagoya aqui. E você foi pra pastorear a igreja mesmo? Não. Eu vim em 92, eu era recém-casado, não era nem evangélico ainda na época. Né? Olha que legal. Na época que eu vim, tinha poucos brasileiros aqui na região. E eu vim com a intenção de trabalhar mesmo, não vim com a intenção de pastorear. Mas você é Nisei, Sansei, aqueles negócios? Não, eu sou não sei. Não, porque assim, a minha esposa, os avós dela são japoneses, né? E ela é descendente, ela é a terceira geração. Então, depois que nós nos casamos, a família dela veio pra cá e a gente decidiu vir também, junto com as irmãs dela. E como eu sou marido, eu consegui visto através da documentação dela, né? Ah, que legal. Mas você foi sem emprego garantido, chegou aí pra procurar algum jeito de levantar um dinheiro, é isso? Isso, na época que eu vim, não dava pra vir junto, pessoa não descendente tinha muita dificuldade de visto, né? Aí ela veio 20 dias antes.
né? Ela veio na frente com as irmãs, aí ela conseguiu um emprego, e depois de 20 dias exatos eu embarquei e vim pra cá também, já com o emprego arrumado, na verdade, né? Já tinha um emprego arrumado. E que emprego que era? Só de curiosidade. Cara, meu primeiro emprego era uma fábrica fazia caixas de papelão, cara. Eu mexia assim na parte de corte e embalava as caixas, era uma loucura. Só tinha eu e mais um brasileiro na fábrica e eu não falava nada de japonês, caramba. Cara. A primeira palavra que eu aprendi, nem arigatô, você tem uma ideia. A primeira palavra que eu falava era assim, eu não entendo o que você está falando. Eu falava assim, Nihongo wakarimasen. Então as pessoas falavam assim, bom dia, e eu falava, ó, não entendo o que você está falando. Nihongo wakarimasen. Era uma comédia. Seu apelido deve ter ficado esse, né? Ô, Nihongo lá, ó. Era a única coisa que eu sabia falar, cara. Mas aí depois eu fui aprendendo a língua e 19 anos se passaram, nós temos 2 filhos hoje, eles nasceram aqui, falam bem o japonês. E falam português também? Eles falam bem português e falam bem o japonês também. Porque em casa a gente tem o hábito de falar só em português para que eles pudessem aprender a língua e eu e minha esposa conseguimos com que eles também falassem, até entre eles, em português também, né? Que legal. Kleber e Dani, o que os levou para o Japão? Quem que tem o olho puxado? Que eu tô vendo que os dois são carvalho. Ah, é? Eu sou o Sato. Sato aí no Japão é que nem o Silva aqui no Brasil. Verdade. 99,9,9% das pessoas vêm em busca de ouro, uma vida melhor, arrumar algo pra poder tocar aí no Brasil. Mas, assim, vale muito mais a pena mesmo? Tipo, o emprego que você consegue aí ganha quantas vezes mais do que o mesmo emprego no Brasil? Complicado converter, assim, quanto você ganha aqui, quanto ganha aí, mas o salário hoje aqui, média de um homem, faz 9 anos que eu tô aqui no Japão. Não mudou muito de quando eu cheguei, né? Então, aproximadamente, a média é entre $2.500, mais ou menos, a 3.000, depende muito, né? Cada região tem um valor, tem uma quantidade X que as pessoas ganham. Mas daí vocês ganham mais, mas o custo de vida também é bem mais alto do que no Brasil, ou não? Com certeza. Nós estamos, país primeiro mundo, né? Você ganha bem, mas você tem que consumir aqui. Você come, você tem que sair, você tem que comprar roupa e não deixa de ser um custo de primeiro mundo, né? Você acaba gastando também, bastante, né? Eu acredito que hoje, assim, vim pro Japão com aquele sonho de ganhar dinheiro, até mesmo na época que eu vim, às vezes você vem com essa imagem que você vai vir chegar aqui, trabalhar e ficar rico e vai voltar pro Brasil e levar uma vida, todo mundo quer levar, né? Mas na verdade não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que você trabalha, mas você gasta, você deixa muita coisa aqui no país. Você não vem só aqui, saqueia o país e vai embora. Você, pelo contrário, boa parte do seu salário fica aqui no país. E não é assim nada, uma riqueza, você ganha muito dinheiro, você pode ficar rico trabalhando no Japão. Não é bem assim, não. Essa imagem aí é bem... Acredito que um dia já foi assim, logo os primeiros a vir, né? Os pioneiros, eles eram bem mais remunerados do que hoje, né? O pior é que eles foram e falaram, vem todo mundo que tá bom, né, cara? Sim, foi mais ou menos isso que aconteceu, foi realmente isso. E que lugar que você tá aí do Japão, Kleber? Eu moro no estado de Shizuoka, eu moro numa cidade chamada Makinohara. E a Dani, trabalha lá também ou só acompanha o marido? Eu cuido da minha filha, da nossa filha. Ai, que bonitinho. Eu sou dona de casa no Japão. Ai, que gostoso. Cuidar do filho é a melhor coisa que tem, né, filha? Sabe uma coisa que eu não consegui entender, Kleber? Assim, você falou que trabalha e todo o dinheiro que entra fica aí, pra pagar moradia, alimentação e tudo. Ainda vale a pena vocês continuarem aí? Porque vocês têm parente aí, ou tem parente aqui no Brasil? Como que é? Tem vontade de voltar, essas coisas? Não é que tudo fica aqui, não. Você consegue trabalhar e você consegue viver aqui e guardar um pouco, né? Diferente de você guardar coisas astronômicas. Pessoas acham que você tem dinheiro que sobra, mas não é assim. Você consegue guardar um pouco, mas não é nada fora do normal. É aquela famosa reserva. Agora, o meu caso de Japão é diferente de alguns, assim, eu gosto daqui, eu sempre tive uma atração pela cultura japonesa, mesmo antes de conhecer a Daniela, eu já tinha essa curiosidade pelo Japão, né, e eu gosto daqui. Às vezes você me faz a mesma pergunta que os meus parentes, meus pais me fazem, por que você tá aí, vem embora, né, tudo tá acontecendo, vem embora, mas é uma opção minha, eu gosto do país, é um país maravilhoso, é um país assim, onde, eu escutei uma frase esses dias, falava assim, o Japão é o país onde a civilização deu certo, onde as pessoas sabem viver em comunidade. Eles não sabem, mas eles têm princípios bíblicos, né? Eles se respeitam a hierarquia de idade, de respeitar o mais velho, de respeitar o superior. Eu acho isso aí muito maravilhoso, a segurança que você tem no país, né? Nossa, que legal! Nossa, legal mesmo. Isso é uma opinião minha, né? Eu sou um
um grãozinho de areia no meio do Japão. O Japão já teve 350 mil brasileiros, né? Hoje tem menos, lógico. Mas isso é uma opinião, um ponto de vista meu, né? Diferente de muita gente. Às vezes quem vai ouvir falar, esse cara é louco, não sabe o que tá falando. Mas eu acho que o Kleber tá nos 10% aqui do Japão, na verdade. Falando dessa forma, entendeu? Ah, é? Tem muita gente que não concorda com isso. Ô, Mário, você tá há quantos anos aí no Japão? No mês 7, vou fazer 8 anos no Japão. E você foi aí pra trabalhar também? Na realidade, a minha história foi meio diferente, eu acho. Você tá no 0,01%. Não, eu vim pelo dinheiro, mas eu não vim muito assim com vontade de vir. Eu tinha 18 anos, né? Na época quando eu saí do Brasil, eu tinha tomado bomba no vestibular. E aquela da mãe, você tem que trabalhar, rapaz, tem que trabalhar. E eu havia arrumado um trabalho no Brasil que ganhava meus presentinhos, pra mim tava muito bom. Até que alguém, minha mãe, minhas irmãs procuraram saber sobre o trabalho no Japão. E eu vim com a intenção de vir comprar, eu era recém-convertido, tinha 3 meses, né? Eu tava congregando na igreja em Cuiabá, né? E eu vim pro Japão pensando, eu vou pegar um dinheiro, comprar um teclado bom que eu gosto e vou voltar pro Brasil. Eu pensava em comprar casa nem nada. Ué, seu objetivo era ir pro Japão, comprar um teclado e voltar. E se você economizasse o dinheiro da passagem, você não compraria o teclado? Não, mas o dinheiro da passagem quem pagava era a empresa que me trouxe, que pagou, né? Me financiou. Eu ia pagar dinheiro, mas esse dinheiro eu não tinha. Na realidade é um dinheiro que não vi, né? Entendi. E na realidade eu cheguei com esse pensamento. Eu vou comprar um teclado de $10 mil, aí depois eu volto pro Brasil. Mas aí, conforme foi passando a história, eu mudei. Hoje eu sou casado, tenho uma filha que nasceu aqui. Me casei no Japão mesmo, né? Já vou fazer 5 anos de casado já. Minha esposa tá no Brasil, inclusive mandar um beijo pra ela, que ela tá agora no Rio de Janeiro, aí em Tanguá. Ô Vitor, sim. Como que é? A gente foi pros Estados Unidos, a gente viu que tem muito brasileiro ilegal lá. Eles conseguem chegar com o visto, mas acabam ficando lá por mais tempo do que o visto permitiria. Aí no Japão é assim também? Não, cara, aqui a realidade é totalmente diferente, né? Eu vivi 21 anos nos Estados Unidos, eu me converti tem 10 anos, então eu passei uma grande parte da minha vida cristã nos Estados Unidos. Então, lidar com uma igreja ilegal é muito complicado, sabe? Essa realidade. A verdade é que 99% dos brasileiros nos Estados Unidos são ilegais, né? Não tem dúvida disso, né? E lidar com isso é uma questão muito difícil. Aqui no Japão já é o contrário, aqui é quase impossível. Mas daí, se acaba o visto, eles são mandados de volta mesmo, não tem como ficar, é isso? A questão é que aqui, acho que a parte da legalização, de conseguir o visto é muito mais fácil, prática. Se você tem descendência, a não ser que você tenha um caso criminal, alguma coisa pendente, você consegue. Então isso se deve ao fato de ser mais fácil você renovar um visto do que nos Estados Unidos. Totalmente o oposto, né? E com relação à cultura, eu quero saber de vocês, brasileiros acostumados com a moleza do Brasil em alguns aspectos e tal. Queria saber quem tem uma história interessante pra contar sobre o choque de cultura quando chegou aí no Japão. O choque cultural é a coisa mais aterrorizante quando você chega no Japão, né? Porque é tudo totalmente diferente, né? Desde comida, língua, clima, né? Não tem nada a ver com o Brasil. E aí é onde pega muita coisa, né? Porque a gente vem do Brasil, a gente quer viver a nossa cultura aqui no Japão e as coisas não funcionam dessa forma. Mas achei assim uma coisa legal que aconteceu, assim, engraçada comigo. Quando eu tirei carta aqui no Japão, aqui você dirige do lado oposto do Brasil, no caso, do lado direito aqui, né? Cara, isso deve ser muito estranho, né, cara? Aí eu tava trabalhando numa empreiteira e a empreiteira veio me buscar em casa pra ir trabalhar. E naquele período eu acabei tirando carta. Quando eu tirei carta, ela me cedeu um carro da empreiteira pra mim poder ir trabalhar. E eu tirei a carta e fiquei muito feliz, porque pra você tirar carta no Japão, hoje já tá bem mais fácil, mas na época que eu tirei era mais complicado, você não tirava a carta com facilidade porque tem muito caso de acidente envolvendo brasileiro devido a esse negócio de dirigir do lado ao contrário, as leis são um pouco diferentes, né? Eu sei que eu fiquei muito feliz com isso, né? De ter tirado a carta, de ter conseguido esse carro emprestado na empreiteira para eu poder ir trabalhar. E eu peguei um dia, levantei para ir trabalhar e tava super feliz, entrei no carro e saí.
pra ir trabalhar, peguei uma avenida que era uma avenida muito larga, que era com 2 mãos. E tô indo na avenida e tinha vários pontos de ônibus nessa avenida. Na hora que eu tô passando em frente desses pontos de ônibus e todo mundo me olhando. Eu continuei andando na avenida, a avenida era larga e era muito comprida, a avenida principal. E passando e o pessoal tudo me olhando, e eu falei, mas será que eu sou tão bonita assim, todo mundo me olha? Quando eu percebi, eu tava vindo um carro na mesma direção que eu tava andando na contramão, eu tinha andado mais de 500 metros na contramão. Ainda bem que não tinha muito movimento, né? Não tinha movimento porque era muito cedo, era tipo 5h30 da manhã, 6 horas da manhã mais ou menos. O pessoal tava saindo pra trabalhar e saindo pra ir pra escola. Eu lembro que quando eu tirei carta, um amigo já dirigia, ele falou assim, ó, pra você saber se você tá na contramão ou não, você tem que lembrar que a faixa do meio da pista, ela tem que estar do seu lado, passando do seu lado. Aí quando eu me toquei, a faixa tava passando do lado, no caso do passageiro, né? Eu falei, nossa. Cara, tem uma história... Não, eu já fiz paguei muito mico aqui, cara. Comprei sal pensando que era açúcar e adocei o café, cara, esse tipo de coisa. Adoçar o café é normal, o problema é salgar, né? Salgar o café, cara. Com 3 dias de Japão, cara, eu tomei. Mas tem uma história de um amigo meu que ele tava no mercado com a esposa e ele viu uma latinha, né, na partilheira do mercado e tinha umas laranjinhas na latinha, sabe? Umas laranjinhas assim, suadas e tal. Ele falou, pô, suco de laranja, né? Aí ele pegou e levou pra casa. Aí ele olhou e na latinha tava escrito, né, em japonês e tal, mas tinha assim uma medida, que era mais ou menos uma latinha a cada 100 litros d'água, cara. Aí ele falou, nossa, esse suco é muito concentrado, cara. Vamos pôr um pouquinho só. Aí ele abriu a latinha e colocou um pouquinho e era azul, né, do líquido. Ele falou, deve ser suco de laranja do primeiro mundo, porque azul deve ser diferente. Aí ele adoçou, quando ele tomou um pouquinho, ele jogou fora, né, um gosto horrível, né. Aí ele falou, vou perguntar na fábrica que eu trabalho pro japonês o que é, né. Aí ele perguntou pro japonês e o japonês falou, isso aí é pornô furô, cara. Isso é essência de banho, cara. Eu falei, a minha esposa aqui já comeu comida de gato achando que era atum. Ixi, cara. Não, e o cara que comprou leite na loja de conveniência e colocou no micro-ondas pra esquentar. Aí ele tomou um pouquinho, tava azedo, né, cara? Ele pegou a caixinha e voltou lá, né? Ele sabia falar, mas não sabia ler, né? Ele falou pro cara da lojinha, cara, como é que você vende? País de primeiro mundo vende leite estragado. Aí o cara falou, olha, me desculpa, senhor, mas isso aí é iogurte natural, cara. Nossa, deve ser muito louco, né? Você chegar no mercado e não entender nada do que tá escrito, né? Não tem os produtos que tem em japonês e tem em inglês pra ajudar, ou é só em japonês as instruções? Só em japonês. Só em japonês. A maioria. Eu creio que quase todo brasileiro faz isso, mas nunca conta, né? Assim que a gente chega do aeroporto e vai no banheiro, não sabe onde enfiar o papel higiênico, porque lá não tem latão de lixo. E lá eles jogam dentro já do vaso sanitário, né? E aqui no Brasil não, joga no cestinho. Então tem gente, não vou me acusar, mas guarda na bolsa, tenta colocar em algum lugar esse papel, né? Porque não sabe onde jogar e não pensa em jogar no vaso. Eu cheguei no Japão, primeira coisa que eu fui fazer é tirar fotos pra mandar pra minha mãe, pra minhas irmãs, né, os amigos, pra ver as fotos, né. E então eu levei, uns amigos me ajudou a revelar as fotos e tô levando as fotos com uma carta já escrita, com o endereço da minha mãe e dos amigos pra mandar. E eu cheguei no correio com papel, com algumas coisas traduzidas, né? Por exemplo, eu quero envelope e eu vou mandar pro Brasil. E cheguei lá e li o papel, né? E um negócio que eu jamais ia imaginar. Eu acho que muitas pessoas aqui, que moram até aqui no Japão, não perceberam, mas no correio aqui não vende envelope. Não vende envelope? Nossa. Não vende verdade, envelope. O correio não vende envelope. Pode comprar uma caixa pra mandar, você pode comprar várias coisas, mas envelope não tem pra vender. E eu perguntei pra ela, né? E ela não respondia. E de repente ela parou, né? A senhora olhou pra mim, colocou as 2 mãos no peito, em forma de cruz, né? Abaixou a cabeça, tipo, lembrou cena de Chapolin Colorado. E abaixou e foi embora de ré. Aí eu falei, nossa, o Japão é igual mesmo. O pessoal na televisão zoa o Japão, mas o pior é que o pessoal aqui. Aí depois de um tempo que eu já convivi aqui, já aprendi quando eu fui ver que aquela mulher era meio doida. Pô. Não era todo japonês que era daquele jeito, então. Mas a maioria é.
É verdade. O nível de loucura é maior por lá? É sim. Não tem aquela antiga propaganda que fala que os nossos japoneses são mais inteligentes que os outros? É verdade. Mas eu amo esse povo. Coisa que eu achei assim bem impactante também, quando nós chegamos, eu e a Daniela, a gente andava de mão dada na rua, se beijava na rua, e isso pra eles é uma... Eles ficam todos envergonhados só de ver isso, né? Se a gente nem percebia nada, mas eles ficavam olhando, né? Eles não têm o costume de andar de mão dada, os casais, né? Mas homem com homem, mulher com mulher anda, não anda? Anda, pior que anda. Isso é sinal de amizade, de muita intimidade, muita amizade. Que engraçado, que diferente mesmo, né? É um negócio interessante na fábrica que acontece muitas vezes. Realmente os chefes, os senhores mais de idade, eles vão, quando vão no médico, faz alguns exames que aí no Brasil um homem jamais contaria, ele sai fazendo propaganda na fábrica inteira. Nossa, gente. Eu fiz exame da próstata e sai falando. Por isso que eu faltei ontem, igualmente. Desculpa, né? Não deu pra vir ontem. Fui no médico fazer. Ó, a cultura, Paulinho, que eu acho legal aqui, que me chama a atenção, né? Que é, assim, quando você vai atravessar a rua aqui, você chega, tá aquele movimento, avenida, qualquer lugar que você for, você para na beira da calçada e levanta seu braço. Aí os carros param pra você passar. Assim, vai ter que levantar o braço. Se você ficar parado na beira da calçada e não levantar o braço, eles continuam passando. Mas se você levantar o braço, pode estar o movimento de carro que for que eles param pra você passar. Então, olha que legal. Legal. É igual em São Paulo, né? Se fizer isso. Morre. Inclusive eu encorajo os japoneses que estão aqui no Brasil a irem na Marginal Pinheiros. 6 horas da tarde fazer isso. Olha, mas a esperança pro Brasil, viu? Esse final de semana eu fui pra Caraguatatuba, no litoral, né? Caraguá lá é também, famoso por se isso. Se você levantar a mão, você atravessa a avenida ali. Pelo menos é na orla, né? Você levantou a mão? A gente só de pisar na faixa em Caraguatatuba, os carros já param, é muito legal. Não precisa levantar a mão, Dani. Eu levantei. Na questão de educação, cara, outra coisa que eu fiquei bem impactado quando eu cheguei no Japão é que as casas não têm muro, grade, não são fechadas como no Brasil, né? E algumas casas têm quintal e tem, assim, pés de fruta, de laranja, de maçã, e as frutas caem no chão e as pessoas não pegam, cara. Não pegam, não roubam, sabe? Não entram. Até mesmo tem uma cidade em Nagano que tem pés de maçã na rua, e as maçãs caem no chão, apodrecem e as pessoas não pegam, cara. Nossa, aqui a gente... Aqui a gente pula o muro do vizinho e rouba da árvore mesmo. Se pegar também dá um problema aqui. Na questão de educação mesmo. É que você não pode pegar dos outros, né? Em alguns lugares tem umas árvores assim também, e eles deixam uma caixinha, né? Coloca lá um valor tipo que 10 ienes. Você pode pegar, mas tem que colocar 10 ienes numa caixinha. E o pessoal coloca. E o pessoal coloca. Pra você ter uma ideia, os ônibus não tem cobrador aqui. Você vê o valor da estação onde você entrou e aonde você desceu e você coloca o valor dentro da caixinha. Só tem um motorista dirigindo o ônibus. Caramba! Nossa! E como que o motorista vai saber que você colocou a quantidade certa? Ele olha assim, ó, não é brasileiro? Ah, então colocou. Você foi cheio. O brasileiro tem a fama ruim por aí também, igual nos Estados Unidos? Ah, tem, cara, tem. Eu acho que tem. Mudei pra cá, pra Ibaraki, e me falaram uma vez, eu procurei o endereço de um irmão, né? E falaram, ele mora no Dorobo Haitsu, né? E Dorobo, a palavra Dorobo aqui significa ladrão, né? E Haitsu é prédio, né? Tipo, tá lá no prédio dos ladrões. Ai, que horror. Eu morava só brasileiros e que haviam aprontado muito, hein, aqui nessa cidade. Mas é o que eu falei pra você no começo, a respeito do Japão, né? Os brasileiros vêm pra cá e muitas vezes querem viver aqui da mesma forma que vivia no Brasil, né? Aqui, na verdade, você tem a oportunidade de tudo aquilo que você queira ter, né? Você trabalhando, você pode comprar eletrônicos, pode comprar seu carro, pode comprar o que você quiser. Mas muitos vêm de lá e tem uma mentalidade que, não, agora eu vim pra curtir, como esse negócio de segurança é bem à vontade, igual falou o negócio do ônibus, a respeito dessa caixa. Aqui na região que eu moro tem muito, né? Essa caixinha de verdura. É uma casinha cheia de verdura, você vai, pega a verdura e coloca ali. Aqui no caso é Hakuen, né? Tipo $1.
você pega a verdura e coloca naquela caixinha. Não tem ninguém vendendo. Só vai a pessoa de manhã lá, abastece, você vai, pega a verdura e coloca na caixinha e vai Igualzinho embora. no Brasil, igualzinho. Aí o que acontece? Vem um brasileiro, aquele jeitinho brasileiro, né? Aquela, não tem ninguém olhando e tal, Vamos fazer uma salada. É uma questão de cultura mesmo, não tem como. Tipo, achado não é roubado, né? Quem perdeu é relaxado. Nessa questão de honestidade, Paulinho, eu trabalhava numa fábrica e eu tava entrando de manhã pra trabalhar, né? E eu olhei no chão, achei uma moeda de 500 ienes. Peguei essa moeda, coloquei no bolso e entrei na fábrica, né? Aí cheguei pro meu chefe e falei, olha, hoje é meu dia de sorte, achei uma moeda de 500 ienes lá fora, né? Aí ele falou pra mim, mas você pegou? Eu falei, eu peguei, velho. Tava no chão, ele falou, não pode, não é seu, você não pode pegar. Aí ele falou, você me dá que eu vou deixar lá em cima, se alguém vir falar que perdeu, a gente devolve. Caramba, cara. Cara, que mico, cara. Que envergonhado, cara, nunca mais, cara. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que pular a moeda? Então, você tem que entregar em algum posto policial. Eles falam, né? Em algum lugar que é onde se alguém for reclamar que perdeu, eles possam devolver aquele dinheiro. Vai pro achados e perdidos, né? Exatamente, cara. Nós temos um amigo aqui na igreja que ele tava indo trabalhar a pé e ele achou uma nota de 10 mil ienes, que seria $100 no chão. E no meio da rua, assim, numa avenida não muito movimentada, e ele já com esse incentivo, já é japonês, tá aqui há muitos anos, ele falou assim, eu não posso pegar. Foi embora, ele falou assim com Deus, se estiver aqui quando eu voltar, é de Deus pra mim. E quando ele voltou do trabalho, a nota tava lá ainda, você acredita? Caramba! Que loucura! Eu presenciei um rapaz que perdeu uma carteira. Ele tava com todo o salário dele dentro da carteira, ele perdeu. E ele tava desesperado, né? Ele tava no carro comigo nesse dia. E ele recebeu um telefonema. Aí falou que era do posto policial, pra ele comparecer lá, que tinha achado a carteira dele. E aí eu fui levar ele lá. Chegando lá, o policial pegou, perguntou os dados dele, fez toda uma pesquisa pra ver se realmente a carteira era dele e tal. Olhou os documentos, conferiu e era dele realmente. Aí ele abriu a carteira, todo o dinheiro tava lá dentro. Aí ele falou assim, quem achou falou o nome, era um senhor japonês que tinha achado. E aqui eles têm o costume seguinte, se uma pessoa acha o dinheiro, acha algo de valor, ou você dá, se eu não me engano, 20% ou 30% do valor que tem ali, no caso, dentro da carteira ou daquele produto, ou você pega e leva uma lembrança na casa dele ou algo parecido, né? E ele foi lá, né, na casa desse senhor, agradecer e tal, e levou um presente pra ele, e falou assim, não, eu não quero que você me dê nada, eu só quero que você tome mais cuidado, né? Porque tem muito dinheiro aí dentro, pode ser que... Olha, eu vou dizer que eu perdi minha carteira assim que eu cheguei nos Estados Unidos, já contei isso no podcast, e ninguém me ligou não, cara. Tinha tudo dentro da carteira, E tinha verdade. tudo, tinha dinheiro, tinha identidade. O telefone de onde a gente tava. Mas você não conta onde você perdeu, né, amor? Eu perdi na porta de uma padaria brasileira. Tá explicado, cara, meu Deus. Fica esperando, vai chegar. Ai. Eu perdi minha carteira 2 meses atrás, tava com dinheiro pra comprar algumas coisas e eu perdi a carteira. A carteira é o de menos, o dinheiro que tiver dentro é o de menos, né? Mas tava os documentos, o cartão de banco, as coisas que eu ia precisar, né? Pra tirar ia dar muito trabalho, né? E eu tava trabalhando, a polícia me ligou que encontraram e entregaram. Eu precisei ir lá, peguei, tava correto, não faltava nem o iene. Nossa, que legal, cara. Honestidade aqui no Japão, eles são 10 mesmo, né? O primeiro ano que a gente chegou, a gente decidiu no mês de agosto subir o Monte Fuji, né? Que é o monte aqui, o pico mais alto do Japão, né? E foi 7 horas pra subir, foi 9 pra subir, 11 pra descer. Uau. Pra você ter ideia do negócio, né? E a gente tá lá subindo, né, cara, morrendo. Acho que foi a maior experiência no limite pra mim. Eu nunca passei por o que eu passei naquele Monte Fuji ali. A gente saiu passeando o dia inteiro achando que era tipo um montezinho, né, baixinho e tal. E a gente não tinha ideia do que ia acontecer. E o mais engraçado pra mim foi na volta, que 11 horas a gente não conseguia mais, a gente tava vendo já o carro, sabe, tendo miragem já na volta, de tão louco, cansado que a gente tava. E a gente descendo, cara, e a coisa mais louca aconteceu. A gente vê umas velhinhas, tipo de 70, 60 anos, subindo com os netos nas costas, cara. Cara! E na maior facilidade, né? Brincando e pulando com as crianças nas costas, cara. Eu falei assim, não acredito que eu tô vendo essa cena, mano. Eu sou um cara mais frouxo do mundo. 3.650 mil metros de altitude o negócio. Não, 3.650 metros. Isso. Paulinho falou pra vocês que eu tinha loucura pra conhecer o Monte Fuji. Eu tinha um quadro do Monte Fuji no meu quarto quando eu era criança, olha só. Eu orava pro Monte Fuji quando eu era criança. O Vitor também tinha esse sonho e hoje ele odeia o Monte Fuji.
quero ver nem colorido, pô. Eu passo perto, eu viro pra lá o olho, entendeu? A última vez que eu subi o Monte Fuji, o terremoto foi um dia antes. Olha só. Cara, que loucura. Ontem os caras vamos subir o Monte Fuji. Eu falei, meu Deus, falei, vamos. Mas foi a mesma sensação, né? É horrível. Eles fizeram um rock and roll lá dentro. O Fica a Dica, mais uma vez, é muito especial, né, esposinha? Ah, com certeza, muito especial. Até porque Irmãos.com tá aqui pra incentivar você a fazer várias coisas, né, amor? E uma das principais é ler a Bíblia. É, ler a Bíblia. A gente sempre incentiva você a ler, né? Tanto que tem o Fica a Dica. Mas o Fica a Dica de hoje, a gente vai incentivar você a ler a Bíblia. No começo do ano, você percebeu que a gente incentivou você. E se você começou a ler, parabéns. A gente tá muito feliz por isso. Começa de novo. Não, tô brincando. Continua lendo. Mas assim, se você ainda não começou, tem um incentivo maior agora, nesse começo de abril, pra você começar. Isso. Vamos ler a Bíblia.com.br. Esse é o site de umas pessoas muito legais, interessadas no aumento do conhecimento da Palavra de Deus. Estão fazendo um concurso pra quem ler a Bíblia em um ano. Não, gente, olha, é muito legal. Eu já li a Bíblia inteira, o Paulinho já leu a Bíblia inteira, e depois, quando você lê a Bíblia inteira, de capa a capa, você começa a compreender muitas coisas interessantes. Você tem a visão geral, como a gente já falou aqui, né? Então é muito importante, e começou agora no dia 1º de abril, mas ainda dá tempo de correr, foram só alguns dias. O concurso Vamos Ler a Bíblia, que tem o patrocínio da editora Agnus e o apoio de Irmãos.com. Então a gente incentiva você aqui a entrar em vamoslerabiblia.com.br, ver o regulamento, é de graça para se cadastrar. É de graça. E olha só o incentivo que eles estão dando, hein? Além de ler a Bíblia, que você já vai aprender pra caramba, que é o maior já vai entender presente tudo. Que você pode ter. Isso. Você vai realizar algumas provas e tal, e através dessas provas, os primeiros colocados vão ganhar prêmios. Isso, se você começou em janeiro, também dá pra participar, porque tá fresquinho na sua mente e você pode consultar sim. A Bíblia, né? Ah, e as provas são com consulta, né? Como eu disse, né? Então, a cada 30 dias terá uma prova e os primeiros colocados vão ganhar prêmios como MP4 players, celulares, câmeras digitais. Aí, no final do ano... No final do ano, o melhor... Olha só, o melhor das provas vai pra... Terra Santa, Jerusalém ou é Israel? Israel inclui Jerusalém, né? Vai pra Terra Santa, ida e volta de graça. Tudo pago pelo concurso. Ó, os prêmios não devem ser o seu maior incentivo. O seu maior incentivo deve ser conhecer a Palavra de Deus. Mas de quebra, você ainda entra numa competição aí que vai te incentivar a manter a sua disciplina, né? Não, sabe pra mim qual que é o maior incentivo? É fazer as provas e acertar as perguntas. E mais uma vez, reforçando, fica a dica do último programa. Siga a editora Agnus. É verdade, @editora Agnus. No Twitter. Siga Irmãos_com no Twitter. Siga @Adri de Gaspari. Faça uma frase citando Irmãos.com e editora Agnus no Twitter, que você vai concorrer à Bíblia de Estudo Devocional do Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus, hein? Não esquece. Isso aí, ó, chegando a 1000 followers. Chegando a 1000 seguidores da editora Agnus, a gente já conseguiu 130 essa semana, mas a gente precisa mais. Tem muitos ouvintes nossos que tem Twitter. Vamos retweetar. E se você já tá seguindo, já fez a frase... Retuita aí pra chegar aos 1000. Uma coisa legal, você pode retweetar outra pessoa que fez a frase também. Você também tá concorrendo, tá bom? Se for uma frase legal, tem muita gente com frases muito criativas, né? É verdade, mas pode retweetar? Pode retweetar sim, porque tá gerando divulgação, né? É isso que a gente quer. Então pode retweetar. Então beleza, participe aí desses dois concursos. Vamos ler a Bíblia e ganhe uma Bíblia do Hernandes Dias Lopes. Isso. Tá, então vamos falar sobre o terremoto. Como é que foi? Alguém sentiu alguma coisa dos que estão participando aqui? Todo mundo. Todo mundo sentiu, né? Todo mundo sentiu?
Eu senti. Eu tava dormindo, eu trabalho só à noite, né? Era 2h30 da tarde. Na verdade, eu não tenho muito preocupação. Apesar, eu moro 6 metros da praia. E moro a 4 quilômetros de uma usina nuclear aqui. Então... Rapaz! Meu Deus. E você nem se preocupou. Porque assim, eu não tenho muita opção, sabe? É meio que uma... não tenho muito o que fazer, né? Depois correr. E... Só que assim, eu sou bem cegado. Esse negócio de terremoto, assim, eu nunca... terremoto, tsunami, assim, eu nunca esquentei muito a cabeça com isso aí. Eu não sei o porquê, mas até... perigoso, porque a gente lendo no noticiário, vendo aqui, muitas pessoas morreram no tsunami agora porque tiveram mesma tranquilidade que lá, não vai acontecer nada não, só foi o terremoto, veio o tsunami e levou todo mundo. E eu tava dormindo e começou a cama chacoalhar, e eu vi que era terremoto, mas continuei dormindo, mas aí eu lembrei que a Daniela não tava em casa nem com a minha filha. Aí ela tava no shopping fazendo compra, porque ela já tava se arrumando pra ir pro Brasil, né, ela já ia pro Brasil antes do terremoto. Ela tava no shopping, e na hora eu fiquei preocupado, porque você ligava e congestionou todas as linhas, você não conseguia falar com ninguém. Olha só. E eu fiquei muito preocupado, porque deu uma chacoalhada legal aqui. Não foi assim, igual lá que deu 4 ponto alguma coisa aqui, né? E na hora, o famoso, a propagandinha básica, o iPhone na hora foi o que salvou, porque ela na hora ela já tweetou, ó, tô aqui bem, né? Tá tudo bem, não aconteceu nada. Tremeu bastante lá no shopping. Eu estava com a minha filha e uma amiga. A minha filha estava perdida lá dentro, correndo, que estava bem tranquilo. Ela caiu, bateu a cabeça. Sério? Ela caiu com o tremor? Sim, caiu. É que ela é pequena, né? 2 anos. Caiu. E os japoneses normais, assim, só olhando pra cima, vendo a estrutura que eu estava no 2º andar, né? O ar-condicionado era exposto à tubulação e tremia muito, muito barulho. E eu no desespero procurando a minha filha, né? Que ela tava no meio das roupas lá da loja. E aí a gente foi descendo as escadas, correndo com as crianças no colo, e o povo lá nem saíram do lugar. É muita terapia oriental na cabeça, né? Os caras já não, eles estão acostumados, todo dia tem terremoto, né? Só que esse dia, em especial, foi mais forte, né? Mas até então não sabiam, né? Não. As crianças, eles, já antes de ir para a escola, eles já são treinados a se preparar para um terremoto, né? Então, quando a criança entra na escola, todo mês, eles têm treinamento sobre terremoto. Nas fábricas, no ano, pelo menos 2 vezes no ano, tem treinamento sobre terremoto. Então, a vida deles é se precavendo. Dentro de casa, eles já têm um kit de, caso aconteça um terremoto, que não dê pra você pegar nada, mas já tem aquele kit separado, onde tem... Fica na porta. Já fica na porta, miolo, essas coisas instantâneas. Então, eles já são treinados pra isso, né? Pode-se dizer assim. Eles já nascem sabendo que tá sujeito. Estão sujeitos aí. É igual assim, quando você vem pro Japão, quando você vai pro Japão, o que você vai fazer no Japão? Você vai ganhar dinheiro. Tá, legal. Qual é a coisa ruim do Japão? Terremoto. Todo mundo sabe que tem terremoto. Então eles sabem que aqui eles estão sujeitos a isso. Eles têm que se precaver de alguma forma. Tá na mesma categoria de chuva de verão no Brasil, vamos dizer assim. Só que aqui todo ano ninguém se prepara, né? Isso que é pior. Acontece todo ano e ninguém se prepara. É verdade. Aqui é interessante que todas as cidades do Japão, ela tem alto-falantes na cidade. Então quando tem terremoto, eles anunciam, né? Falam, ó, vocês que moram à beira-mar, que é o meu caso, né? Vocês saem daí porque é a previsão de tsunami, né? A costa litorânea aqui do Japão, ela tem sensores onde ela consegue detectar, dizem, né? Segundo os treinamentos que a gente tem na fábrica, né? Sobre terremoto, consegue detectar 10 segundos antes do terremoto e consegue meia hora antes do tsunami, devido a esses sensores que tem aqui, né? Então, eles avisaram, né? Ó, sai daí que tá previsto ter tsunami nessa região, né? A região onde eu moro aqui. Aí eu, na hora, tava com muito sono, falei, não vai dar tsunami, não. Aí daqui a pouco o Victor começa a twittar, liga a televisão e vê o que tá acontecendo. Aí você liga, foi meio que ao vivo, você olhando a televisão e a água entrando dentro da cidade. Cara, que bizarro, né? Sim, aí eu vi que o negócio não tinha sido, era brincadeira, né? Não tinha sido pouca coisa. Nossa região aqui, na verdade, o tremor não foi muito grande, né? Acho que o Mário sentiu muito mais que a gente aqui. Mas eu lembro 2 anos atrás, Paulinho, foi em 2009, em agosto, aqui teve um 6.4 aqui, cara. Então aqui foi terrível pra gente, né? Eu lembro que eu tava com os nossos pastores lá nos Estados Unidos aqui, e eu lembro que era 5 horas da manhã que aconteceu, e ele saiu do quarto assim, o que tá acontecendo? Não sabia pra onde ir, a gente pulava na cama, cara. E tanto foi o tremor, assim. Eu tava na cama e minha esposa pulando.
Nossa, é uma sensação terrível, cara. Pior. A gente ri por lembrar que foi tudo bem, né? Mas a coisa deve ser apavorante, tá louco. Quando você tá perto do epicentro, tem um barulho estrondoso que é horrível. Acho que é pior do que o tremor. Ele é mais assustador. Vem um barulho antes que assim, sabe? Parece que tem um monstro entrando na sua casa. E o negócio começa a tremer pra tudo que é lado, cara. E esse que a gente teve em 2009 foi muito pior do que esse agora. Eu sei que o Mário vai falar diferente. Mas a gente aqui, o nosso maior medo aqui foi a questão do tsunami por estarmos perto da praia, né? Mas a questão do não foi tão forte pra gente aqui, não. Na realidade, eu tava trabalhando na hora, né? E quando aconteceu mesmo, deu uma primeira chacoalhada mais leve, começou a tremer leve, né? E na realidade, parece que você tá sonhando ali na hora, né? Um problema, na realidade, o Japão não tem problema contra terremoto, né? Quando terremoto, você vê que foi praticamente 9.0, é um país seguro contra terremoto. O problema foi o tsunami em si. Pois é. E quando chacoalhou, né? Eu vi ali o nosso refeitório. Eu trabalho numa multinacional. A empresa que eu trabalho ela é muito grande mesmo, né? É praticamente uma mini cidade onde eu trabalho, né? O refeitório ele foi pro chão, caiu de uma vez só, não fez cerimônia. Nossa. A primeira sensação que eu tive foi assim de enjoo, como eu tivesse assim, passando mal, alguma coisa, sabe? Depois que eu fui perceber que era terremoto. E eu já passei vários terremotos aqui no Japão, mas esse foi o mais forte, vamos dizer, porque eu tava assim, foi um horário que a gente tava acordado e deu pra ver as coisas balançando, né? Mas aqui na região que eu moro foi 4.0 mais ou menos, né? Na região que fraquinho, né? Fraquinho. É considerado fraco. Que nem eles passaram, o Kleber passou 6 graus lá, né? Eu tenho um amigo que tá em Gunma e lá foi 6 também. E ele disse que quando ele retornou pro apartamento dele, tava todas as coisas no chão, televisão, a geladeira tinha saído do lugar. Caramba. Tudo tava no chão e foi uma loucura mesmo, que eles ficaram sem água, sem energia. Fiquei preocupado, comecei a ligar pra casa e as linhas de telefone haviam caído todas, né? Daí eu cheguei aqui, né? Minha esposa também, os amigos que moravam aqui perto estavam bem, né? Aí um amigo, eu vou falar o nome dele bem claro, o nome dele é Nelson Tiba, ó, quem conhece o Nelson. Fala que ele chegou aqui, não, vim aqui, eu vou ajudar vocês aqui, vão sair de casa com uma cadeira e computador nas costas. Ele chegou com uma cadeira nas costas e saiu buscando as pessoas com a cadeira na costa. Aí pedi, né? Eu comecei a rir. Eu perguntei, mas pra que tá essa cadeira, rapaz? No desespero, rapaz. Peguei tudo minhas coisas que eu precisava, mano. Peguei minha cadeira, meu kimono, meu videogame. Sobrevivência dele. Tem uma menina aqui, né? Que a gente já foi embora até no Brasil já, mas o marido dela contando pra mim a história, né? Não foi nesse agora, não foi no último que a gente passou, foi muito bravo aqui na nossa região, que na hora que deu o terremoto e parou, ela saiu de aqui e falou assim, pode me levar, senhor, pode me levar, tô pronta. O outro saiu de cueca na rua. Esse de cueca aí eu conheço, esse de 2009 aí fui eu. Deixa eu me justificar. Eu morava num apartamento na qual a estrutura dele é de concreto. Ele já tá assim, condenado. Condenado assim, ele tem os seus anos de vida, já tá chegando ao final. Acho que é 30 anos no máximo. E a gente já tava morando ali, inclusive a gente mudou faz pouco tempo pra cá, faz um ano e pouco. Esse apartamento que a gente mora hoje. Mas antes a gente morava em um, onde a estrutura já tá assim, condenada. Já estavam mandando o pessoal sair de lá, renovando contrato em outros apartamentos, porque ia ser demolido aquele lugar. Quando deu esse de 2009, que foi forte aqui na nossa região... O Vitor tá rindo aí. Ele tá rindo. Aí deu, e eu tava dormindo de cueca, tava com a Daniela, e na hora que deu, ela falou, tá dando terremoto, levanta, vamos. E eu levantei e já fui indo pro rumo da porta. Aí lá fora aquele monte de gente. Aí eu vi que parou, ela falou, bom, o terremoto já parou, agora vai lá pra dentro colocar água. Ali que eu me toquei que eu tava. Queria saber, principalmente do João e do Vitor, né, que são pastores aí no Japão, qual que é a diferença da realidade da igreja japonesa para a igreja brasileira? O que vocês veem de mais contrastante, assim,
Vocês que já estiveram nas duas realidades. É uma realidade completamente diferente, sabe? Aqui nós adaptamos realmente para a comunidade brasileira, né? A igreja que nós temos aqui, a maioria são brasileiros, né? Então a realidade aqui é outra, né? O ritmo aqui é outro. O brasileiro, no geral, no Japão, ele trabalha muito. Ele faz muitas horas extras, além do normal, então ele trabalha muito. Então, nós temos cultos de oração aqui durante a semana que começa às 9h30 da noite, pra você ter uma ideia. Né? Porque se eu marcar às 7 da noite, ninguém vai vir, porque geralmente as pessoas fazem hora extra até às 7, 8 horas da noite. Entendi. Então a realidade é diferente, né? Hoje nós temos o nosso culto em português, nós fazemos tradução em japonês, para alguns japoneses ou para os filhos dos brasileiros que não falam português, né? Mas eu vejo a igreja assim, que ela está passando um processo de mutação, sabe? De adaptação, vamos dizer assim, que daqui a alguns anos, algumas décadas, não sei, talvez o culto seja em japonês com tradução para português, né? Porque a próxima geração de brasileiros que estão surgindo, estão se levantando, os filhos dos brasileiros que vieram para cá, que já dominam a língua, eu acho que essa geração é que vai fazer muita diferença aqui no Japão. Né? Eu vejo assim, como os japoneses foram para o Brasil fugindo da guerra e os seus filhos, eles foram como imigrantes e os seus filhos se tornaram brasileiros, né? Da mesma maneira, esses filhos vieram para cá e como decaceques, e agora também estão virando imigrantes, e quem sabe um dia também vão virar japoneses, e acredito que essa geração é que vai fazer diferença aqui no Japão, que vai conquistar essa nação. Né? E com relação a igrejas genuinamente japonesas, assim, o número ainda é muito pequeno, como é que tá essa realidade? Então, as igrejas japonesas mesmo, elas crescem muito pouco. E tem igrejas que estão aqui há 10 anos e elas têm praticamente o mesmo número de membros. Então, assim, elas não fazem um processo de evangelismo em massa, elas não trabalham nesse sentido de evangelismo, porque eles respeitam muito a opinião das pessoas, sabe? Eles não querem forçar, eles não querem... E não são todas as igrejas japonesas, né? Mas a maioria é assim, né? No caso, o nosso pastor aqui da igreja sede, ele é japonês, é casado com uma brasileira, e ele está tentando levar para as igrejas japonesas essa visão de evangelizar, de bater na porta, de fazer amizade, tentar relacionamento e levar essas famílias a Cristo, né? Então, mas a igreja japonesa, ela é uma igreja bem tradicional, bem tradicional. Sei. Ô Vitor, a igreja que você pastoreia aí, como que ela é? Brasileira, americana, japonesa? Mas a igreja é 90% brasileira, tem algumas outras etnias aqui, alguns peruanos, argentinos. Mas os cultos acontecem em que idioma? Em português. Português. E assim, lidar com a igreja imigrante é muito diferente, né, Paulinho, pra gente aqui. Eu tô vivendo essa realidade há 10 anos, não só aqui no Japão, mas nos Estados Unidos. E sempre lidar com a questão, acho que a questão que é mais forte pra mim, que fala mais alto, é essa questão da formação de alianças e formação de líderes, porque é muito difícil. Você sempre tem uma reciclagem, né, ano após ano, de pessoas que vêm, ficam um tempo e vão embora. Então a maior dificuldade que nós temos aqui como igreja é de criar laços de raízes aqui nesse país, de pessoas que vão ficar e vão ser o futuro da igreja, porque sempre existe essa reciclagem anual, às vezes de 3 em 3 anos, né? Nós estamos sempre lidando com essa situação, isso é muito difícil. Eu que sou missionário, vindo dos Estados Unidos, já lidei muito com isso. Acho que nos Estados Unidos é um pouco mais fácil do que aqui no Japão. Aqui no Japão as pessoas vêm porque elas podem voltar. Já nos Estados Unidos, elas vão e elas sabem, se elas voltarem, elas nunca mais entram no país. Então é muito mais fácil criar raízes nos Estados Unidos do que criar no Japão. No Japão, você vai embora, você pega um vistozinho aqui que você tem um reentra, que eles chamam, você vai, passa um ano no Brasil e volta, né? Então é muito difícil lidar com essa situação, né? E falando sobre a igreja japonesa, na verdade, na minha realidade aqui, nessa área aqui, é um pouco diferente. Nós temos uma igreja muito amiga nossa aqui, que tem mais ou menos 500 japoneses na igreja. É uma igreja forte aqui na área, entendeu? Então eu vejo que eles são muito mais modernos, não na teologia, mas na maneira de trabalhar. São sim evangelistas. É um pessoal que está vindo trazendo, por exemplo, o louvor deles é praticamente todo Hillsong. Então é uma igreja jovem, são todos japoneses. É uma coisa linda, cara, de você ir lá, fazer um culto com eles e ver os japoneses, né, levantando a mão, adorando ao Senhor. Para mim é uma coisa mais impactante que eu vejo aqui no Japão, aqui nesse momento. Mas lidar com essa igreja imigrante, para mim, a coisa mais difícil é essa, a questão da raiz, né, da pessoa realmente vir para o Japão com um propósito diferente do financeiro, né? E eu acho que essa é a nossa maior luta que nós temos aqui. Pena que a gente não pode ficar conversando o dia inteiro, que você já tem que dormir aí, né? Quase meia-noite. Aqui a gente tá gravando de manhã, mas vocês não têm noção da alegria que é gravar com vocês aí do outro lado do mundo mesmo. Nunca tinha falado com ninguém no Japão, né? Então gravar com vocês foi muito legal. Todos acrescentaram muito aqui pro nosso podcast. Eu quero agradecer de todo o coração. A Adri precisa sair e voltar de vez em quando por causa do bebê, que ele dá um pouquinho de trabalhinho durante o dia, mas sim, eu quero agradecer a disposição de todos vocês. Foi muito legal mesmo a gente conseguir coincidir esse horário. Obrigado mesmo, viu, gente? Paulinho, posso mandar um abraço? Pode. A minha mãe Quero mandar um abraço.
Não, pro Ricardo Romano, ele é daqui da igreja, ele que me indicou o podcast, né, falou que ia me dar um presente e pediu pra mim ouvir A Vida de Pastor, e eu ouvi, e de lá pra cá me ajudou muito e também tenho indicado muito. Ricardo, um abraço, obrigado pelo presente. Que legal. Vai, vamos deixar então todo mundo mandar um abraço, que eu tô tão feliz hoje que eu tô até deixando. Eu mando um abraço para todos os irmãos aqui que congregam aqui conosco, em Guma, em Ibaraque, em Tiba. Em especial para minha esposa e minha filha que estão aí no Brasil, né? Mandar para muita saudade delas também, né? E eu agradeço vocês, né? Eu fiquei muito feliz, encontrei vocês na internet e agora tá falando com vocês, é uma alegria muito grande. Que Deus abençoe esse trabalho, que Deus continue a abençoar esse ministério de vocês, que eu tenho visto que Deus realmente ele tem trabalhado através de vocês, viu? Que legal. Obrigado, Mário. Vamos lá, Kleber. O Kleber vai mandar pra Dani, a Dani vai mandar pro Kleber. Eu vou mandar um abraço especial, sabe pra quem? O Marcelo, sou fãzaço dele, cara. Marcelo? Eu acho ele uma comédia. Ele vai ficar feliz. Marcelo. Eu muita risada com ele. A sinceridade dele é uma comédia. Ele O Marcelo tem crise de autoestima, não fala isso pra ele não. Mas ele sempre fica se perguntando, mas será que eu contribuo? Mas... muita risada com ele. As respostas dele eu acho muito fera. Eu quero mandar um abraço pra galera da Seva Japão, que tá aí, talvez nos assistindo aí, nos ouvindo aí, né? E pra minha família também, minha esposa tá dormindo com certeza, minhas 3 filhas, tá? Um beijão e muito bom estar aqui com vocês. E a Dani? Manda a Dani. A Dani falou pouquinho, tadinha. Não tem muito o que falar na vida de dona de casa, mas... Não, eu só queria deixar registrado, assim, que eu fiquei muito feliz mesmo de estar participando, porque eu conheci o site, né, por acaso, aí já espalhei pra todo mundo da igreja que eu pude falar, falei pro pastor, pro Kleber, e isso me deixa muito feliz. Que legal. Paulo, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui. Nós estamos arrecadando aí alimentos, água. Nós já enviamos mais de 5 caminhões na região de Sendai. 60 toneladas. Aqui na igreja, né? Então, nós temos ainda muita coisa em estoque, principalmente roupa. E nós vamos lá enviando outro caminhão. Então, a pessoa que estiver assistindo, que está no Japão... Tá tendo uma mobilização, então, no Japão, né? Os japoneses estão se mobilizando? Não, os japoneses não estão, cara. Esse é o problema. Só os brasileiros. Pois é, isso que eu ouvi falar mesmo. Os japoneses não se mobilizam, né? Pois é, esse é o problema. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte, né? Então, o pessoal que estiver assistindo aí, ouvindo aí pelo podcast, né? Pode entrar no nosso site, é www.seva-japão.org, e você pode pegar nosso endereço lá e enviar, ou então nos dizer onde que está tendo necessidade nesse momento, né? Beleza. O que significa? Otunaya, tokatoa, gatunaya, tunedo, tetaia. O que é isso? Que isso? Nem Isso é chinesa, não? Não, eu cantava no Bondori quando eu era criança, lá na escola de japonês. Rodrigo, isso parece Tupi-Guarani. Na realidade, eu acho que ninguém fala japonês, então ficam fazendo piadinha. Isso aí. Rodrigo, botar no Google Tradutor agora que você falou, deu tatu, 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 tá. Boa. Que isso? Tá. Então tá. Língua do T.